Bom seria se a gente pudesse passar o resto da nossa vida viajando, conhecendo as cidades históricas do mundo. Mas como não dá, pelo menos o Vogalizando a História de hoje vai te falar quais são as cidades mais antigas do planeta, para quem sabe um dia tu ir lá conhecer. Viajar é bom demais e hoje em dia, com o advento da internet, se tornou muito mais fácil. É uma pena que os tubarões da internet estejam por aí, tentando invadir tuas contas bancárias, roubar os teus dados e bisbilhotar teus arquivos pessoais. Mas com a Surfshark VPN, tu não vai mais precisar se preocupar com eles. Toda vez que tu usa uma rede Wi-Fi pública, tu fica vulnerável, porque outras pessoas, muitas mal intencionadas, também têm acesso a elas. Mas com a Surfshark, tu não precisa mais se preocupar, porque vai ser criada uma rede privada só pra ti, que só tu vai ter acesso e ninguém mais vai conseguir os teus dados. Teu IP vai estar invisível, aqueles anúncios chatos vão ser bloqueados, tudo para deixar a tua viagem mais segura e tranquila. Puxa, mas estou em terras longínquas e a minha série favorita não está nos catálogos de streaming daqui. Não tema, meu amigo, porque com a Surfshark tu consegue mudar a tua localização e ter acesso aos serviços de streaming que estão aqui no Brasil. Se tu tá aqui, tu consegue ter acesso ao que tem lá fora, e se tu tá lá fora, tu consegue ter acesso ao que tem aqui. Depois de fazer a assinatura, é só baixar o aplicativo no teu celular ou no teu notebook, também na extensão do teu navegador. A instalação é tranquilíssima de fazer e caso precise de algum apoio, o suporte da Surfshark está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Surfshark roda em Windows, Linux, Mac, iOS, Android, o que for. E é o único serviço de VPN que tu consegue logar no número ilimitado de dispositivos usando a mesma conta. Mas isso deve custar os olhos da cara. Que nada, meu amigo. E se tu usar o cupom VOGALIZANDO, tu vais ganhar 83% de desconto. 83% de desconto e mais 3 meses extras. Se tu experimentar, pagar e não gostar, a Surfshark ainda devolve a tua grana. Mas tu vais gostar. Não perde tempo, meu irmão. Fecha aí com os caras da Surfshark e aproveita tranquilo a tua viagem. É muito difícil a gente dizer com precisão quais são as cidades mais antigas do mundo, em ordem da mais antiga para a mais recente, até mesmo porque assentamentos e organizações sociais complexas já existem desde antes da história ser registrada propositalmente. Na maioria dos casos, não teve alguém que apareceu e disse: estou aqui agora fundando essa cidade. Não, senhor, a cidade foi crescendo naturalmente conforme os humanos foram deixando de ser caçadores e coletores e se organizando, domesticando também os animais e os alimentos. Claro, houve cidades que se formaram e foram abandonadas, de modo que não houve ali um agrupamento contínuo, seja por derrotas militares e invasões de outros povos, por questões climáticas ou pelas pessoas que viviam ali não conseguirem mais produzir alimento suficiente para alimentar todo mundo. Mas quando se fala em cidade antiga, continuamente habitada, não se pode deixar de falar de Jericó, na atual Cisjordânia, território palestino, próximo ao Rio Jordão. A cidade é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, com assentamentos que podem datar 9.000 anos antes de Cristo, nunca deixando de ser habitada e ainda apresentando vestígios de muralhas que a cercavam, bases de casas antigas e também de estátuas. E, inclusive, é por conta das dimensões dessa muralha que se acredita que Jericó abrigava entre 2 e 3 mil pessoas. Um número pequeno para os padrões de hoje, mas que era maior do que aldeias e outras formas de agrupamento na época. Como aconteceu em várias outras cidades antigas, grupos diversos de humanos ocuparam a região e uma cultura foi substituindo a outra. Antes de Jericó ser um território palestino, esteve na mão dos turco-otomanos, antes deles dos romanos e antes deles ainda dos persas, entre vários outros. A cidade até aparece na Bíblia em alguns momentos, e segundo alguns autores, foi lá que morreu Herodes, aquele cara que reinava quando Jesus nasceu e ordenou o assassinato de todas as crianças com menos de 2 anos, porque ele tinha ouvido que o Messias havia nascido e assassinando essas crianças, assassinaria o Messias, mantendo assim o seu poder. Acredita-se que cerca de 20.000 pessoas vivam na cidade atualmente. É importante saber que ela fica na região do Levante, uma região do Oriente Médio que abrange os territórios de Israel, Palestina, Síria, Líbano e Jordânia. E lá se encontram outras cidades que disputam com Jericó o posto da mais antiga do mundo. Mas como assim disputam o posto? Não é só analisar qual cidade tem os vestígios mais antigos? Não é tão simples. Vai depender da interpretação de quem analisa esses vestígios se o assentamento pode ser considerado uma cidade ou não. Dependendo da interpretação, Jericó pode até ter os vestígios mais antigos, mas pode ter demorado a ser considerado uma cidade e a sua continuidade em habitação também pode ser questionada. Mas uma coisa que ninguém questiona é que o nosso canal merece a tua inscrição e o nosso vídeo merece o teu like. Se tu tá vendo o vídeo e não deu like ainda, tá vacilando. Se tu já acompanha o nosso trabalho e não é inscrito, tá vacilando também. Então, meu amigo, curte o vídeo aí, se inscreve e valoriza o nosso trampo. Não te custa nada e vai deixar a gente feliz. No Líbano também existem cidades
com vestígios de assentamentos muito antes do nascimento de Jesus, como a capital Beirute e Sidon, mas a cidade de Biblos provavelmente teve seus primeiros assentamentos 7.000 anos antes do nascimento do cara. Ela, que fica na costa do Mediterrâneo, permaneceu continuamente habitada desde então, mas no decorrer da sua história, vários povos a invadiram e dominaram. Teve sua estrutura destruída e reconstruída várias vezes, mas ainda conta com vestígios, como o de templos que remontam lá da antiguidade. Por ser uma cidade portuária, o comércio era uma atividade importante, e um dos principais itens comercializados por lá era o papiro, o que levou os gregos a adotarem o nome da cidade para se referir ao livro. Inclusive, de novo, é do nome da cidade que deriva a palavra Bíblia. Ainda na região do Levante, podemos falar das cidades sírias de Alepo e Damasco, que, embora não se saiba o momento certo de sua fundação, já foram encontrados vestígios de um templo que data do 3º milênio antes de Cristo em Alepo e vestígios de um centro urbano do 4º milênio antes de Cristo em Damasco. Objetos de cerâmica e tábuas de argila de 3.000 anos antes de Cristo foram encontrados em Damasco. A tábua continha a menção Damasque, provavelmente se referindo ao nome da cidade. Os seleucidas e os assírios estão entre os povos que dominaram a região, que também foi dominada por Alexandre o Grande, que anexou ao mundo helenístico. Infelizmente, a Guerra da Síria há mais de 10 anos ainda está rolando, e Alepo foi palco da principal batalha da guerra, que durou mais de 4 anos e terminou com a vitória do governo sírio, mas não sem antes ter parte significativa da sua cidade destruída. Tá, beleza, mas é só no Levante que a gente tem cidades antigas? Não, a gente tem cidades que remontam à antiguidade em todos os continentes, com exceção da Oceania, e se a gente contar a América do Sul como um continente, vai na América do Sul também. A cidade mais antiga da Oceania é Sydney, fundada em 1788 como uma colônia penal britânica, embora a população nativa já vivesse na região há milhares de anos. Na América do Sul, a cidade mais antiga continuamente habitada é Cusco, no Peru, fundada e organizada como cidade no século XII. No território da América Central, várias civilizações importantes viveram, como os maias e os olmecas, mas que nem sempre se organizaram em cidades e nem sempre deram continuidade na ocupação desses territórios, o que torna difícil apontar com precisão qual é a cidade mais antiga nesses continentes. Se tem vestígios de ocupação humana em Coelho, no atual território de Belize, entre 1200 e 2000 a.C., e cidades formadas como Nakbe e Tikal entre os séculos 2 e 8 a.C., mas a cidade mais antiga que permaneceu continuamente habitada provavelmente é Cholula de Rivadavia, que data entre 200 e 800 anos antes de Cristo. Na África, a cidade mais antiga provavelmente é Fayum, no Egito, onde foram encontradas ruínas de uma comunidade agrícola datando 5.200 anos antes de Cristo, embora já se tenham vestígios de presença humana de pelo menos 2.000 anos antes disso. Atualmente, Fayum se localiza a 180 km da capital Cairo e certamente uma das cidades mais antigas do mundo. E quando se fala em cidade mais antiga da Europa, a resposta provavelmente está na Grécia, onde estão as cidades de Argos e Atenas, continuamente habitadas desde 5 e 7.000 anos antes de Cristo. As cidades foram grandes centros culturais e Atenas é considerada o berço da civilização ocidental e também da democracia. Contudo, Plovdiv na Bulgária não fica muito atrás, com vestígios de assentamentos que datam do 6º milênio antes de Cristo. Muitas das ruínas da antiguidade ainda estão nessas regiões, sendo talvez a mais famosa delas a Acrópole em Atenas, construída em meados do século V, antes do nascimento de Jesus. Além de cidades no Levante, se tem registros de outras cidades antigas em outros lugares da Ásia também, como Hanoi, no Vietnã, fundada em 257 a.C., Luoyang, na China, que tem vestígios de presença humana que datam 3.000 a.C., e cidades na Índia, Paquistão e Afeganistão, como Varanasi, Multan e Kandahar, com sítios arqueológicos que datam 3.000 anos antes do nascimento de Jesus, os mais antigos, claro. A gente não tem como abordar todas essas cidades antigas em um só vídeo. E é importante lembrar que existem disputas entre elas. Mesmo dentro do mesmo país, não se tem um consenso entre qual delas é a mais antiga. Além disso, outras cidades antigas mereciam ser citadas, como o Reino Irã, que tem assentamentos que datam 6.000 anos antes de Cristo, e Jerusalém, cidade sagrada para muçulmanos, cristãos e judeus, que teve sua parte antiga fundada 5.000 anos atrás. Mesmo assim, a gente sabe que tem gente que defende que a cidade mais antiga do mundo não é nenhuma dessas, porque eles sabem onde está a resposta. É na Amazônia. A cidade mais antiga do mundo é Ratanabá. Tu chegou no final do vídeo e caso tu lembrou de alguma cidade que a gente esqueceu, deixa aqui nos comentários, cara. Conta essa história, contribui com a gente. Aproveita para ouvir o nosso podcast, porque é lá que a gente vai responder os comentários, fazer complementos, tirar a dúvida da galera, responder e-mail e mais um montão de coisa. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, confere o nosso material no TikTok e caso tu queira apoiar o Vogalizando a História, se torna membro do nosso canal, cara. Vai estar apoiando o teu criador de conteúdo, o valor não é caro e tu também vais poder ter acesso, dependendo
dependendo do plano que tu assine, há um vídeo extra a cada 15 dias, 2 vídeos extras por mês. É uma forma de valorizar o nosso trampo. E caso tu queira colaborar sem um compromisso fixo, pode mandar um pix pra gente também. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos se amar.